O próximo resumo semanal de A Usurpadora promete muitas emoções, mas antes de começá-lo, eu peço a você que dê o like e comente sobre os acontecimentos do resumo, pois isso fortalece muito o nosso canal. Ah, a propósito, de qual cidade você assiste a esse vídeo? La usurpadora, esperando por tu amor. Paulina desabafa com Patrícia sobre Carlos Daniel estar sentido com o acidente. Ela afirma que o ama com toda a alma, mas não deveria. Patrícia não entende. Paulina conta que esconde um segredo e que ela será sua confidente no dia em que decidir contar tudo. Stephanie exige que Carlos Daniel demita Viviana. Carlos Daniel joga esse abacaxi para cima de Paulina, mas Stephanie quer a cabeça dela logo. Heloísa comunica a Paulina que Barragon quer falar com ela. Barragon revela que Carlinhos apresentou uma complicação e não poderá andar bem por muito tempo. Carlos Daniel prefere conversar primeiro com essa tal Viviana. Stephanie revela que a ninfeta está dando em cima de Willy. Ela joga a culpa dos homens traírem nas mulheres devassas. Já Carlos Daniel joga a culpa em cima das mulheres frias e distantes com seus maridos. Stephanie se estressa com o machismo e sai da sala. Ela logo se esbarra em Leda e a ignora. Carlos Daniel reclama com Leda que Willy sempre estorva a vida de sua irmã. A oferecida pede para ver Carlinhos. O Dr. Barragon explica que o problema de Carlinhos é tão sério que ele corre mesmo o risco de ficar aleijado. Paulina implora que o doutor faça o possível para que Carlinhos fique bem. O carro de Carlos Daniel chega ao hospital. Paulina chora lembrando das palavras do doutor. Leda chega no quarto com Carlos Daniel. Ela presenteia Carlinhos com um brinquedo. Paulina se retira irritada e Leda vai atrás. A oferecida a culpa pelo acidente. As duas trocam farpas. Leda reitera que Paulina vai perder o marido. Paulina a chama de vulgar e acha possível que ela conquiste Daniel pelo cansaço. Leda acha que a rival está querendo ganhar ponto cuidando do filho de Carlos Daniel. Paulina rebate que sabe um jeito bem mais fácil de ganhar tais pontos, mas deixa isso para Leda. Leda encara isso como um desafio, mas Paulina deixa claro que confia muito em si mesma. Adelina comenta com vovó Piedade que se surpreendeu com a dona Paola ficando uma noite no hospital cuidando de Carlinhos. Stephanie chega com a maior cara de bunda do mundo e logo começa a comentar sobre Viviana. Ela a chama de vagabunda. Piedade aconselha Stephanie a disputar com a jovenzinha e começar a se arrumar logo. Leda conta para Paulina que Carlos Daniel lhe contou que pretende se divorciar dela um dia. Carlos Daniel aparece e Paulina pede para Sirigaita se retirar. Paulina revela a Carlos Daniel que Carlinhos teve uma complicação e pode ficar sem andar para sempre. Carlos Daniel se choca ao saber do estado do filho. Paulina teme que Carlinhos rejeite andar de muletas. Vovó Piedade culpa Stephanie por Willy querer outras. Stephanie sai injuriada. Vovó Piedade compara Stephanie a um cabo de vassoura, pelo jeito horrível que ela se veste. Adelina tenta fazer a vovó entender que Stephanie é uma senhora, mas Piedade não acha que isso seja uma desculpa e sabe que ela vai ser abandonada. Leda tenta envenenar Carlinhos contra Paulina. Ele confia que vai se recuperar logo. Leda insinua que ele pode andar de muletas. Paulina pede para Carlos Daniel não contar para Carlinhos agora, pois o coitadinho deve começar sua recuperação sem perturbações. Paulina promete que vai tentar reparar esse mal até mesmo com o próprio sangue. Carlos Daniel pede desculpas por seu nervosismo. Paulina lamenta não poder voltar no tempo. Leda aparece convocando Carlos Daniel para o quarto. Carlinhos quer saber quando vai poder andar e Carlos Daniel não sabe responder. Leda sugere a ideia das muletas de novo e Carlinhos recusa, temendo o bullying na escola. Leda se despede dos dois e se retira. Antes de ir, Leda sugere que Paulina vá logo para o quarto, pois Carlinhos está desesperado com a ideia de não poder mais andar. Paulina entra e vê Carlinhos bem tranquilo, mas esperançoso em poder voltar a caminhar.
Ela reconforta o filhote. Carlinhos conta que acha Leda muito linda e que vai se casar com ela quando crescer. Paulina pergunta a Carlinhos se ele gostaria de ter Leda como mãe, e ele nega na mesma hora, pois Paulina é sua mãe para sempre. Dias depois, Carlinhos cobra uma visita de Cacilda para Paulina. O doutor chega querendo saber como o moleque está. Carlinhos afirma estar bem. Barragão avisa que vai mandar trazerem umas muletas para ele. Carlos Daniel quer saber de Willy o que ele tem com Viviana. Carlinhos grita recusando as muletas. Paulina tenta acalmá-lo, enquanto o doutor adverte que não tem o que fazer. Carlinhos espreme os olhos de birra. Willy mente que não tem nada com Viviana. Carlos Daniel exige que ele não tenha mesmo, e é para se afastar de qualquer forma. Willy finge aceitar de boa e se retira. Minutos depois, Willy escreve uma carta marcando o encontro com Viviana perto da fábrica. Ele ri, confiante de que a ninfeta será dele. Paulina chora pedindo para Carlinhos compreender sua situação. Ele se compadece da tristeza da mamãe e tenta mostrar que consegue andar sem muleta. Paulina o impede de sair da cama. Carlinhos faz drama. Priscila pergunta para Viviana o que ela vai fazer com o Willy. Viviana ri, confiante de que ele é ricaço. Estela espia de longe. Willy faz sinal para Viviana e deixa a carta nas cerâmicas para que ela pegue. Estela afana a carta sem ser vista e decide dar para a mulher de Willy para se vingar de ter sido chamada de feia. Paulina aconselha Carlinhos a tentar encarar a situação como se ele tivesse ido para a guerra. Carlinhos pede para a mamãe rezar para ele melhorar. Paulina garante que o filhote vai se recuperar sim. Stephanie lê a carta de Willy, enquanto Estela revela como foi que conseguiu o objeto. Stephanie sai às pressas do escritório. Estela se vangloria de sua vingança. Viviana conta para Priscila que não encontrou nenhum bilhete. Stephanie joga a carta na mesa de Carlos Daniel, confirmando o que disse antes. Carlos Daniel não acha válido demitir Viviana. Afinal, ela não tem culpa, e mesmo que seja demitida, Willy vai arranjar outro rabo de saia rapidinho. Stephanie avisa que se Viviana não sair, quem vai sair é ela. Carlos Daniel joga a culpa dessa infidelidade na irmã. Stephanie quase revela a montanha de chifres que Carlos Daniel tem, provocados por Paola e Willy. Viviana recusa almoçar com Leandro. Ele se declara para ela, mas ela faz pouco caso. Viviana perde a paciência e admite que prefere Willy a Leandro. Stephanie não detalha o que ia dizer e se limita a exigir que Viviana seja demitida. Carlos Daniel pede um tempo para resolver isso sem ter que demitir ninguém. Stephanie aceita, esperando que o irmão lhe faça justiça, e sai da sala. Viviana confia que não será enganada por Willy. Ele segue tentando adverti-la e a ameaça de demissão, mas ela reitera que nunca vai ficar com ele. Carlos Daniel chega cuspindo fogo na sala de Willy. O safado rejeita outro sermão e sugere que o cunhado demita logo Viviana, pois vai ser mais fácil ter um caso com ela fora da empresa. Carlos Daniel ameaça demitir Willy, mas ele não liga. De mãos atadas, Carlos Daniel exige que o salafrário pare de brincar com Viviana na fábrica. Willy promete, mas vai logo avisando que o caso continuará fora de lá. Viviana ignora Leandro na saída da fábrica. Estela flagra Willy esperando por Viviana. Ele aborda a ninfeta. Paulina chora sozinha, desejando ser de Carlos Daniel. Willy galanteia Viviana e recorda que até se casaria com ela. Os dois se beijam arduamente, enquanto Estela assiste decepcionada. Carlinhos conta para Carlos Daniel que não quer ir embora do hospital até ficar bom da perna. Paulina pede para o filhote se distrair enquanto ela tem uma conversa com o pai dele. Do lado de fora, Carlos Daniel conta do problema de Willy na empresa e pede a opinião de Paulina. Stephanie chega à mansão. Adelina pega a Beata de mau humor. Stephanie desabafa cuspindo fogo sobre o marido ter arrumado um caso com uma operária da fábrica. Viviana relembra ao Willy que ele ainda está com a mulher. Willy garante que se divorciará e depois vai até a casa dela para pedi-la em casamento. Viviana avisa que o próximo encontro dele só vai acontecer depois disso. Paulina acha melhor demitirem Viviana e chamar a atenção de Willy.
Stephanie vê o Willy se emperiquitando todo e avança aos gritos de tanta raiva por saber o motivo dessa arrumação toda. Ela o puxa e lhe manda escolher entre a operária e ela. Willy recorda que é homem e jovem e é melhor que os dois se separem. Stephanie ameaça cometer uma loucura. Willy sai cansado da esposa. Stephanie acha que é capaz de matá-lo. Paulina termina de se arrumar e sai do quarto. Adelina pergunta para a patroa quem ficou com Carlinhos. A governanta muda de assunto e pede para Paulina ajudar Stephanie nesse problema da fábrica. Paulina sabe que esse problema só vai parar quando Stephanie tomar vergonha e lembrar que é uma mulher. Paulina fala mal de Paola e causa estranhamento em Adelina. Ela exalta a força de Stephanie lidando com os chifres. Paulina sai para falar com a chifruda. Adelina acha que aquela ali é irmã gêmea de Paola. Stephanie abre a porta para Paulina e já vai logo avisando que não trabalhará mais na fábrica enquanto Viviana ainda estiver lá. Paulina é contra a ideia e a chama de boba e cega. Stephanie se irrita, enquanto Paulina lhe aconselha a acordar para a vida e perceber que precisa se arrumar para conquistar o Willy. Carlinhos se recusa a comer. Carlos Daniel se irrita e sai de perto. Barragão chega com uma muleta. Carlinhos dá um show de birra e se nega a tocar no apoio. Paulina pede para falar com o Willy. Em sua sala, ela sugere que ele largue Stephanie. Willy recorda que os dois já foram amantes. Paulina lhe manda esquecer do passado. Carlinhos exige que tirem as muletas de sua frente. Carlos Daniel avança em cima do filho, na tentativa de obrigá-lo. Heloísa estranha a mudança de comportamento do menino, já que até agora há pouco ele estava muito bem. Carlos Daniel autoriza que o doutor avance com as muletas, mas Carlinhos finge um desmaio. Paulina tem certeza de que o Willy vai brigar com Leandro por culpa de Viviana. Ele espera que vença o melhor. Paulina acha isso ridículo e sugere que ele tome cuidado com Stephanie. Willy manda Paola olhar para o próprio passado. Paulina afirma que mudou muito. Dr. Barragão pergunta se Carlinhos tem algum problema. Carlos Daniel explica, muito frustrado, que o filho sofre dos nervos e que achava que ele já estava normal. Heloísa aplica um calmante em Carlinhos, que apaga rapidamente. O médico se retira. Heloísa lamenta pelo birrento e sai também. Carlos Daniel desabafa com o filho dormindo, triste por ele não ser como as outras crianças. Carlos Daniel pede perdão para Carlinhos. La usurpadora, esperando por tu amor. Barragão comenta com Heloísa que é melhor ir acostumando Carlinhos com as muletas pouco a pouco, pois não é bom que ele fique prostrado na cama por muito tempo. Piedade pergunta se Stephanie quer que o Willy seja demitido junto com Viviana. Stephanie não liga muito para isso. Vovó Piedade acha que a neta acostumou muito mal o Willy sempre bancando-o e acredita que o melhor que podia ter acontecido antes era eles terem ido morar longe, pois quem sabe assim tivessem filhos. Ela sugere que a Beata mude o jeito de ser. Stephanie prefere perder o Willy a se transformar em uma mulher vulgar. Piedade então lhe manda não reclamar se alguma gostosa atrair o Willy e levá-lo para longe. Stephanie fica pensativa. Paulina entrega uma demanda para Willy que seria para Stephanie, que não vai mais trabalhar. Willy rejeita pela complicação do afazer, mas Paulina garante que é fácil. Ela deixa a demanda para ele completar até sábado de manhã. Carlos Daniel se irrita de novo com Carlinhos e sua greve de fome. Carlinhos então manda o pai ir embora se estiver incomodado. Heloísa aparece e faz sinal para Carlos Daniel deixá-la tomar conta da situação. Carlinhos conta que prefere morrer a andar de muletas e ficar aleijado para o resto da vida. Willy aborda Viviana na saída da fábrica. Ela rejeita a companhia dele e pede para o loiro ir embora. Leandro surge avisando que Viviana vai almoçar com ela. Estela sai correndo ao ver a peleja. Leandro exige que Willy vá procurar outra mulher para se divertir. Carlinhos desabafa com Heloísa querendo sua mãe. Ele se recusa a comer de novo. Ao sair da sala, Heloísa recomenda que Carlos Daniel traga Paulina para ficar com Carlinhos. Viviana sai correndo da briga. Willy chama Leandro de idiota.
Leandro dá um soco na cara de Willy, que revida. Leandro bate no palhaço com mais ódio. Os dois se engalfinham em meio aos gritos dos operários. Paulina exige saber que esbórnia é aquela ali. Leandro se retira da confusão. Paulina pergunta a Willy se a briga é por causa de Viviana. Willy sai sem dar explicações. Stella confirma para Paulina que a briga foi sim por causa de Viviana e conta que ouviu Willy prometendo se casar com a ninfeta. Em seguida, Paulina chega na mansão Bratio. Antes de entrar, alguém misterioso a aborda, chocando a querida. Infelizmente, Donato ainda existe e surpreende Paulina na entrada da mansão. Ele exige falar com ela, mas ela não quer. Donato então pergunta onde poderão ter esse papo. Heloísa conta para Barragon que Carlinhos não quer comer. O médico acredita que o birrento precisa de um psiquiatra. Paulina garante a Donato que vai ao estúdio dele. Ele a ameaça caso seja mentira, mas Paulina afirma que precisa mesmo conversar com ele para contar toda a verdade. Donato fica intrigado. Lalinha aborda Paulina na mansão. A patroa pergunta que de Willy e Lalinha diz que ele chegou estranho e foi direto para a biblioteca. Paulina chega lá e avisa ao Palerma que vai demitir Viviana. Willy não dá a mínima. Paulina elogia Leandro e Willy pergunta se ele tem chances de ser o novo amante dela. Paulina dá um tapa na cara de Willy. Por telefone, Stella fofoca para Stephanie que Willy foi cedo para casa porque saiu na porrada com Leandro por culpa de Viviana. Willy debocha por ter certeza de que Viviana será dele. Paulina defende Leandro e adverte que Willy está se metendo em um jogo muito perigoso. Willy acha que o caso dela com ele foi um jogo bem mais perigoso que esse. Paulina manda Willy aguentar as consequências e se retira. Lalinha passa um telefonema do hospital para Paulina. Heloísa lhe comunica que Carlinhos está em apuros. Paulina sai nas carreiras. Willy tenta mentir para Stephanie sobre os hematomas em seu rosto, mas ela já sabe que foi Leandro quem socou a cara do marido. Adelina lamenta por Stephanie ser infeliz no casamento. Piedade manda a governanta se colocar no lugar de Willy, que é casado com uma mulher nada atraente e descuidada. Adelina não acha que Stephanie tenha como atrair um homem, mas Piedade sabe que uma mulher inteligente vale por 1000. Adelina fica pensativa. Stephanie reclama de ser motivo de chacota da fábrica inteira agora. Willy chama Stephanie de chata, antiquada e desagradável. Stephanie afirma que é uma mulher decente, que não se veste igual a Paola. Willy manda Stephanie imitar mesmo Paola, se não quiser perdê-lo de vez. Ele a culpa por procurar na rua o que não tem em casa. Stephanie chama Paola de vagabunda de novo e lembra que ela era feliz antes do caso dos dois. Ela avança para bater no marido. Willy segura a esposa e exige que ela mude antes que os dois se separem. Stephanie percebe que Willy só vai largar Viviana se ela mudar. Mais tarde, em Foz do Iguaçu, uma corrida de cavalos acontece. Uma garçonete chega com a conta para Luciano, que está em um encontro. Ele passa um cheque para a moça e se dá conta que o dinheiro está acabando. Portanto, vai voltar logo para arrancar mais da usurpadora. Enquanto isso, no hospital, Carlos Daniel conta para Paulina do surto de Carlinhos e desabafa sobre não ter mais paciência para a birra do filho. Paulina nota o cansaço do marido e pede para ele ir para casa enquanto ela cuida de Carlinhos. Ele dá uma bitoca nela. Abigail defende Leandro, enquanto Viviana o esculacha. Leandro conta que a novinha está se engraçando com um homem casado, deixando Abigail nervosa. Viviana confia que Willy vai se divorciar e que Leandro está com dor de cotovelo. Leandro assume que está apaixonado por ela, mas não vai mais insistir nos dois. Porém, por respeito a Abigail, vai protegê-la do sem-vergonha. Leandro ameaça fazer algo bem ruim caso Viviana volte a se meter com o canalha. Carlos Daniel se despede de Carlinhos e vai embora. Paulina exige ter uma conversa com o filho e entende que ele esteja assim por não ter culpa de ser sensível demais. Carlinhos acaba chorando e abraça a mãe. Ele promete que vai morrer de fome caso tenha que usar muletas e, se for preciso, vai pedir até para Deus para que ele morra logo.
A enfermeira chega com a janta de Carlinhos e se depara com o almoço ainda intocado por ele. Carlinhos rejeita jantar, mas Paulina avisa que vai alimentá-lo por uma sonda e isso vai ser bem pior. Abigail pede para Viviana não se meter com um homem casado. Viviana confia plenamente que Willie vai se divorciar para se casar com ela. Abigail adverte que ela vai ser abandonada. Viviana realmente acha que Willie está louco por ela. Abigail implora para que a afilhada tenha vergonha e não dê ouvidos para um homem casado. Carlinhos pede para Paulina não deixá-lo usar muletas. Ela se recusa. Ele então pede para tentar andar sem muletas. Paulina garante que vai falar com o doutor, mas recorda que se ele não comer logo, vai pedir para colocarem a sonda sim. Carlinhos começa a comer para a satisfação de Paulina. Ele avisa que não andará de muletas. No dia seguinte, Stella atende um telefonema de Stephanie. A Beata ordena que a fofoqueira passe a vigiar os passos de Willie e lhe comunique. Stella aceita na hora e já vai contando a primeira fofoca. No dia anterior, ouviu Willie prometendo se divorciar dela para se casar com Viviana. Stephanie ordena que Stella vigie Viviana também. Heloísa pede para Paulina tentar introduzir as muletas no cotidiano de Carlinhos, pois ele deve se acostumar logo. Paulina conta para a enfermeira que Carlinhos sofre de um problema emocional, mas se obstina a começar a luta logo. Willie entrega os cheques dos funcionários para Carlos Daniel conforme Paulina pediu. Ele pede um aumento de salário para ele e para Stephanie. Carlos Daniel aceita conversar com Paulina a respeito disso. Enquanto isso, no Texas, Douglas pede para Braulio se sentar para baterem um papo. Ele confessa que agora acha $2 milhões muito pouco perto do que Paulina lhe provocou. Ele não entende como ela se parece tanto com Noélia, a mulher que acabou com sua vida. Braulio fica em dúvida se a mulher realmente se chamava Noélia. Carlinhos conta para Paulina que sonhou que jogava tênis com ela. Paulina aproveita a deixa para tentá-lo convencer de usar as muletas. Leandro analisa os cheques dos funcionários. Ele nota que o cheque de Viviana está com mais do que o que ela ganha. Willie se irrita por ser descoberto. Carlos Daniel fuzila ele com o olhar. Leandro conta que os demais estão certos e se retira. Willie finge para Carlos Daniel que não sabe o que houve. Paulina explica para Carlinhos que se ele não se exercitar, vai ter os músculos atrofiados e vai virar um boneco de pano. Carlinhos aceita usar as muletas. Os dois se abraçam bem fofinhos. Carlinhos sente medo de pegar as muletas, mas finalmente as agarra. Douglas aceita que realmente o nome da mulher do passado possa não se chamar Noélia, mas é inegável a semelhança dela com Paulina. Douglas decide escrever uma carta para a querida contando como tudo mudou. Braulio acha que isso é um milagre de amor. Paulina ajuda Carlinhos a andar de muletas. Willie jura que não teve nada a ver com esse erro do cheque de Viviana, mas não cola. Carlos Daniel exige que essa palhaçada não se repita e manda ele refazer o cheque. Willie se esbarra em Leda e põe o papo em dia enquanto Stella ouve tudo. Ele conta de seu caso com a antiga operária recentemente. Leda chega na sala de Carlos Daniel e sugere que pode trabalhar lá com ele de graça como secretária. Carlos Daniel afirma que tem Branca nesse papel. Leda então se oferece para ser a relações públicas da empresa e cita suas próprias qualidades. Carlinhos consegue andar sozinho com as muletas. Carlos Daniel promete pensar na sugestão de Leda. Ela pergunta como ele aguenta não transar com Paola. Carlos Daniel avisa que o caso dos dois não vai voltar a se repetir. Willie entra no escritório e se depara com os dois quase agarrados, debochando na mesma hora. Ele deixa o cheque corrigido e se retira aos risos. Paulina morre de orgulho de Carlinhos dominando as muletas. Leda sugere que Carlos Daniel se vingue de Paola por todas as vezes que ela o deixou na mão. A sirigaita o beija ardentemente. Carlos Daniel garante que vai ficar com Leda caso seu casamento fracasse, pois talvez ela fosse a mulher ideal o tempo todo. Leda reafirma que sua proposta de trabalhar lá é muito boa. Douglas acredita poder conquistar Paulina caso ela tenha problemas conjugais. Ele se senta para escrever a cartinha para ela muito animado, já que notou que gosta dela mais que Noélia.
Paulina parabeniza Carlinhos, que se exibe nas muletas. Ela fala para o filho que eles vão fazer uma surpresa para Carlos Daniel. Patrícia recebe a ligação de Rodrigo, que conta que ainda não arranjou o trabalho. Ela conta que Paola mudou muito. Rodrigo confessa que está mal pelo desemprego, mas não voltará de jeito nenhum graças a essa sujeitinha. Adelina encerra a ligação com Paulina e conta muito animada para Stephanie que Carlinhos está voltando. Stephanie se irrita pelo fato de que Paola estará mais tempo em casa. Adelina confia que Paola mudou, mas Stephanie ordena que ela não acredite no arrependimento dessa Zinha. A doida de pedra acredita que a inimiga enfiou Viviana na fábrica apenas para causar discórdia entre ela e Willy. Adelina pede para Stephanie provocar ciúmes no marido. Stephanie acaba chorando. Adelina praticamente implora para ela lutar por Willy e fazer algo urgente. Mais tarde, Carlos Daniel conta para Paulina da proposta de Leda. Ela aceita de boa, deixando a decisão nas mãos dele. Paulina muda de assunto e leva Carlos Daniel para ver a surpresa de Carlinhos. Carlinhos fica a postos para mostrar as muletas. Carlos Daniel se emociona ao ver o filhote até girando com o instrumento. Carlinhos avisa ao pai que não vai para a escola de muletas. Paulina o tranquiliza, contando que vai chamar um professor particular. Carlinhos vai até sua cama sozinho. Carlos Daniel recosta o filho e logo sai com Paulina. Na lanchonete, Carlos Daniel acha melhor demitir Willy e Stephanie. Paulina acha melhor não. Ele promete que não vai mais deixar a fábrica decair, ainda mais com a esposa ao seu lado. Paulina afirma misteriosamente que um dia pode não estar mais com ele. Carlos Daniel teme ser abandonado, mas Paulina desconversa. Os dois juram amor eterno. Vovó Piedade vibra com a notícia da recuperação de Carlinhos. Adelina conta que aconselhou Stephanie a mudar e sente que ela realmente ficou tocada. Stephanie tem uma crise de ansiedade pensando em sua mudança, pois ama o Willy com toda a sua alma. Ela implora para Deus ajudá-la nessa empreitada. No dia seguinte, Lalinha se engraça com o entregador. Lisete pede as muletas de Carlinhos emprestadas. Ele aceita. As muletas ficam enormes na pequenininha. Os dois se divertem bem pimpozinhos. Carlos Daniel rouba um selinho de Paulina dormindo. Ela se levanta assustada e pede para ele sair enquanto ela se troca. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlos Daniel não quer sair e Paulina decide se trocar no banheiro. Carlos Daniel repara que ela está querendo se afastar e a compara com Stephanie. Ele a agarra e sussurra no pé de seu ouvido que precisa saber o que ela tem para curá-la. Portanto, ambos vão ao médico nesta mesma semana. Paulina treme de medo e garante que o ama. Ele não acha isso suficiente, pois tem suas necessidades. Paulina tenta se safar, mas ele insiste até o fim que a consulta ao médico vai vir aí. Leda pensa em voz alta, ansiosa para roubar Carlos Daniel de Paola, a partir do dia em que trabalhar na empresa. Lalinha entrega a carta de Douglas para Paulina e se retira. Paulina abre a correspondência e se depara com o relato do milionário. Douglas conta que se curou graças à magia das palavras dela e leva consigo uma eterna gratidão. Ele finaliza a carta garantindo que logo voltará. Paulina sorri, satisfeita. Carlos Daniel encerra um telefonema com o banco. Paulina chega e Carlos Daniel pergunta quando foi que ela fez um cheque de $20.000. Carlos Daniel cita outro cheque de $1.000 que o gerente comentou. Paulina mente que isso deve ter sido um engano. Viviana se recusa a falar com Willy por ter levado uma bronca de sua madrinha. Estela fica de butuca ouvindo tudo. Para comovê-la, Willy revela que colocou uma quantia no cheque dela bem maior do que ela ganha, mas Leandro impediu. Carlos Daniel conta que um dos cheques não tinha a mesma assinatura de Paola. Paulina inventa de última hora que o cheque de $1.000 foi usado durante a viagem ao outro estado. Ela garante que vai ao banco para esclarecer tudo. Carlos Daniel nota que Paulina ficou nervosa. Willy pede para Viviana não se preocupar, pois ele tem dinheiro para bancar os dois. Ele tenta chamá-la para um cinema para contar algo que vai animá-la.
Viviana fica toda saidinha e o Willy satisfeito. Paulina chega na mansão de Rodrigo. Ela entrega o pagamento dele para Patrícia e tem certeza de que ele voltará. Paulina comenta com Patrícia do problema de Stephanie e Willy na fábrica. Patrícia sugere demitir a menina, mas Paulina acha que o problema é Stephanie, que está entregando o Willy de bandeja. Enquanto isso, no Guarujá, Alexandre nota que Paola está entediada e sugere que ela saia para se divertir, que ele paga. Paola não sabe se quer voltar logo para a mansão, pois quer se divertir até se cansar. Alexandre se sente um peso para ela na cadeira de rodas. Paola garante que não e que quando quiser sair e ele não puder, vai sozinha e pronto. Paulina se compara a Stephanie no quesito não dar amor ao marido. Patrícia chama Paulina de Paola e ela se estressa, não querendo mais ser chamada assim. Mais tarde, Paulina cumprimenta o gerente do banco. Ele mostra o cheque que foi assinado por ela. Julieta pede demissão para Carlos Daniel porque sua mãe está doente. Paulina confirma ao gerente que o cheque foi dela. Ele ressalta que a assinatura está diferente e ela justifica que deve ter sido a posição. Paulina inventa que Luciano Alcântara é um fornecedor da fábrica. Ela pede para ver o outro cheque, o de $1.000. Paulina percebe que quem assinou esse cheque de $1.000 foi a verdadeira Paola e mente que esqueceu onde o assinou. O gerente revela que foi no litoral, desvendando assim onde Paola está. Paulina quase passa mal ao sair da sala, ao se dar conta de que Paola está de volta ao país e muito perto dela. Stella conta para Stephanie que o Willy convidou Viviana para o cinema e ela não disse nem sim e nem não. Stephanie pede para Stella contar qual cinema, caso descubra. Stella garante proporcionar a info em primeira mão, como a Léo Dias, defensora das mulheres enganadas que ela é. Paulina explica que os $1.000 foram para pagar os hotéis que ficou durante sua viagem e os 20 mil foi para pagar outras despesas, como material escolar, médico e roupas novas. Carlos Daniel estranha que ela tenha esquecido disso. Paulina inventa que se confundiu entre seu dinheiro e o do marido. Carlos Daniel finalmente engole a história e muda de assunto, comentando sobre a demissão de Julieta. Paulina sugere que ele dê o cargo de secretária executiva para Leda. Carlos Daniel acha melhor colocar um anúncio no jornal. Paulina aceita de boa, mas acaba se estressando ao ver o marido falar de novo nisso de ver um médico para ela. Ela avisa que não vai e se ele não quiser acreditar em sua doença, problema dele. Leandro conta da história do cheque para Abigail. Viviana chega e se irrita ao ver Leandro de cagueta com sua madrinha. Abigail repreende Viviana por ser tão grossa e pede para ela tratar Leandro bem. Viviana reclama por não ter conseguido o cheque superfaturado. Leandro percebe que Willy contou o que fez a sós para Viviana. Paulina se depara com Willy largadaço em cima da mesa e joga o pé dele longe. Ela deixa claro que é chefe dele e, portanto, exige que ele deve colaborar e obrigar Stephanie a voltar a trabalhar na fábrica. Leandro exige que Viviana pare de ficar no cangote de Willy. Abigail não acha bom que Viviana volte a trabalhar na fábrica. Leandro revela que Willy é um parasita da família Bracho e que vai chutar Viviana assim que possível. Ela se retira, enfesada. Willy não acha conveniente Stephanie estar em seu pescoço, mas Paulina a defende. A querida sugere que ele leve a esposa para passear. Willy não entende como foi que Paola mudou desse tanto, já que ela é a culpada por Stephanie ser bitolada assim. Paulina quer saber se ele quer um filho. Willy, agora que vê Carlinhos, não quer mais filho nenhum com Stephanie. Paulina toma uma decisão drástica e decide oferecer um carro novo ao Willy em troca dele mudar de atitude com Stephanie. Leandro decide se afastar de vez de Viviana. Abigail tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Leandro não aguenta mais ser humilhado. Apesar disso, se ele a vir novamente ao lado de Willy, vai matá-lo e se matar depois. Bem romântico. Willy pede um carro esportivo a Paulina. Ela solicita que ele use o veículo apenas para sair com Stephanie. Além disso, ele deve deixar Viviana em paz. Willy garante que fará isso, mas não sabe se realmente vai dar para mudar a esposa.
Lisete conta para a vovó Piedade que Carlinhos está jogado no chão chorando muito. Piedade se choca ao ver Carlinhos estirado à beira da piscina que nem um boneco de pano. Carlinhos reclama do abandono dos pais e avisa que vai fugir um dia e nunca mais vai voltar. Piedade tenta fazê-lo entender que os pais dele estão trabalhando. Lisete se oferece para cuidar do irmão. Piedade se diverte ao ver Lisete querendo ficar doente para não ir à escola, assim como Carlinhos. Carlinhos segue sentindo falta de Paulina. Willy chega todo animadinho e convida Stephanie para ajudá-lo a escolher seu próximo carro. Ela quer saber de onde vão tirar dinheiro para comprar esse carro. Willy diz que Paola é quem vai dar. Luciano lê uma notícia no jornal dizendo que Alexandre Farina está no Guarujá. Ele supõe na hora que Paola deve estar junto ao milionário. Enquanto isso, no litoral, Paola entra em uma loja pensativa em como vai se livrar de Alexandre. Ela recorda que o prazo da usurpadora está chegando ao fim. Stephanie se recusa a aceitar o presente de Paola. Willy revela que isso é uma condição para que a esposa mude. Stephanie nega ainda mais. Adelina comenta com Cacilda que acha às vezes que Stephanie é possuída pelo demônio e teme que ela cometa uma desgraça. Stephanie acha que isso é uma jogada entre Willy e Paola. Ele grita que ela vai porque ele está mandando e que não vai deixar de perder um carro novo porque a esposa é uma imbecil. Além disso, Willy ordena que Stephanie volte a trabalhar no dia seguinte. Stephanie se irrita e tenta bater no marido. Willy põe um cabresto na Beata. Adelina realmente tem medo de que Stephanie um dia conte tudo o que sabe para Carlos Daniel e Coringue. Na concessionária, Stephanie não dá a mínima para o carro de Willy que está escolhendo. Mais tarde, Paulina escreve uma carta para Paola pedindo para que ela tome cuidado e não volte a assinar cheques sem lhe avisar. Paulina se sente encurralada, sem ter ninguém para quem contar as coisas. Stephanie chega em casa e pergunta onde está Carlos Daniel para Lalinha. Willy tenta impedir, mas Stephanie avisa que vai contar tudo para o irmão. Stephanie conta para Carlos Daniel que está vindo da concessionária, pois estava escolhendo o carro novo que Paola vai dar para o seu marido. Carlos Daniel prefere acreditar nos motivos que a esposa deve ter. Stephanie tenta envenená-lo, mas o tiro sai pela culatra. Depois que ele sai, ela o chama de cego. Carlos Daniel bate na porta do quarto de Paulina. Ela vai abrir e ele entra estressado, querendo saber que história é essa de carro novo. Paulina trata isso como um investimento no relacionamento dos cunhados, que vai trazer lucros para a empresa, já que eles vão trabalhar lá. Enquanto isso, Stephanie conta para Adelina que realmente acredita que isso tudo é um plano de Paola para aproximar o Willy de Viviana. A doida decide revelar o caso de Paola e Willy para o irmão. Adelina implora para ela não fazer isso, mas parece em vão. Carlos Daniel reclama de não ter sido consultado sobre isso do carro. Paulina se justifica e pede para o marido deixá-la tentar reconstruir aquele casal, pois sente que ali ainda tem amor. Carlos Daniel acha que o amor deles possa estar adormecido igual o dos dois. Paulina garante que esse amor está mais acordado do que nunca. No dia seguinte, Paulina observa Carlinhos tristonho de longe, enquanto vovó Piedade a aconselha a arrumar uma distração para o pobrezinho, como uma professora particular. Paulina sai para conversar com o filhote. Lá, ele desabafa sobre seu tédio. Paulina sugere dar uma festa no domingo com os amiguinhos de Carlinhos, mas ele não quer ser visto mancando. Ela aceita e se retira, o deixando sozinho de novo. Willy dá um beijo na bochecha de Stephanie, muito contente. Ela mal espera para ver o marido se estrepar. Willy insinua que vai procurar outras, já que sua esposa não o faz feliz. Depois que ele sai, Stephanie promete a si mesma que chegou a hora. Em seguida, vovó Piedade se choca com o bom humor matinal de Stephanie. Stephanie revela que o Willy vai ganhar um carro de Paola. Piedade acha o auge Willy ganhar alguma coisa, sendo que ele não merece nem um carrinho de mão. Apesar disso, seria uma boa oportunidade para que o casal dê um passeio junto. Stephanie surta achando que Paola está fazendo de tudo para deixá-la desesperada. Carlos Daniel ainda acha um absurdo que Willy ganhe um carro zero.
Falando nele, Carlos Daniel avisa a Willy que não aprova nem um pouco essa ideia de Paola. Piedade anuncia que vai conversar com Paola e reclama da neta não ter uma distração sequer nessa vida. A velhota recrimina Stephanie por ter entregado o marido de bandeja para outras mulheres. Apesar disso, ela e Paulina terão uma conversa em breve. Stephanie usa a cartada de que é adotada para tentar comover a vovó. Ela dá um grito exigindo que a vovó pergunte para Deus por que ela está assim. Piedade acha que a neta enlouqueceu. Stephanie confirma que enlouqueceu sim, mas de tanto esperar que Paola morra ou se divorcie de seu irmão. Piedade fica chocada. Stephanie bradeja que Paola a odeia e quer se ver livre dela. Vovó Piedade exige que ela diga logo do que está falando. Lalinha corre para avisar a Adelina da briga das duas. Paulina pergunta se Stephanie gostou do carro. Willy não dá a mínima. Paulina revela que Stephanie e Willy vão trabalhar para pagar o carro, descontando de seus salários. O telefone toca, deixando os dois admirando suas belezuras. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlos Daniel é apresentado a Verônica Soriano, a nova candidata à secretária executiva. Os dois se cumprimentam. Stephanie grita exigindo que Adelina conte logo a verdade. A doida sacode a coitada como um saco de batatas, ordenando que ela conte a relação da vagabunda com seu marido. Adelina não consegue falar. Stephanie então revela para vovó Piedade que Paola e Willy são amantes. Vovó Piedade levanta a mão para bater em Stephanie, que reitera que Paola e Willy são amantes. Paulina nota que Willy ficou decepcionado e explica que a fábrica vai financiar o carro e eles vão pagar parcelado. Portanto, Stephanie também será a dona do carro. Willy fica ultrajado sabendo disso. Vovó Piedade acha que Stephanie está ficando louca. Adelina tenta fingir que é mentira. Stephanie surta por ser desacreditada e sai correndo. Piedade teme que Carlos Daniel ouça essa loucura e fique na dúvida de ser verdade. Portanto, chegou a hora de Stephanie ir embora da mansão com o marido. Paulina pede para Branca comunicar a Carlos Daniel que ela foi levar Carlinhos ao médico. Verônica explica para Carlos Daniel que estava sem trabalhar para cuidar do marido e filho, porém se divorciou e agora precisa se sustentar. Carlos Daniel dispensa as referências da gostosona e dá um emprego para ela na hora. Ele a leva para conhecer Paulina. Branca o chama para avisar que Paulina saiu. Julieta é apresentada a Verônica. Ele fica admirando a bonitona indo embora. Após chegar da clínica, Paulina conta para Piedade e Adelina que Carlinhos está bem melhor, mas vai ter que fazer outra cirurgia. Carlinhos revela que não está com um pingo de medo. Paulina confidencia que a operação será em uns meses. Carlinhos avisa a mamãe que quando crescer não vai deixá-la mais trabalhar. Stephanie surge do inferno para dizer que Paulina trabalha porque quer. Paulina rebate que trabalha porque é preciso, já que Rodrigo foi embora e Stephanie também deveria fazer a mesma coisa. Paulina pede para as duas terem uma conversa imediata e se retira. Stephanie se senta, indisposta. Adelina e Piedade a olham e ela entende o recado, indo atrás de Paulina. Já a sós, Paulina adverte a megera que não tem muito tempo para mudá-la. Stephanie pergunta do que ela está falando. Paulina pede para Stephanie lutar por Willy contra Paola Bracho. Stephanie não entende porque ela está falando de si mesma, como se fosse outra pessoa. Paulina afirma que é outra, mulher, mas não é levada ao pé da letra. Stephanie pergunta o que diabo ela quer que ela faça. Viviana reclama de ser demitida do emprego, mas Willy garante que isso não acontecerá. Ele conta do carro novo que ganhou e avisa que a levará para dar um rolê. Paulina pede para Stephanie se arrumar e seduzir Willy. Stephanie vai logo avisando que não vai perdoá-la, mas aceita a mudança. Ela revela que vai agora mesmo ao salão e depois vai comprar roupas, para naquela mesma noite aparecer como uma nova mulher. Paulina se anima e tenta abraçá-la, mas Stephanie se afasta. Stephanie garante que vai fazer Paulina pagar caso dê errado, e isso inclui contar para Carlos Daniel a verdade. Paulina rebate que no dia que isso acontecer,
ela vai falar outras coisas que vão deixá-la assustada. Willie tenta convencer Viviana a dar uma volta longe. Ela promete pensar e, se decidir que sim, vai fazer um sinal para ele na fábrica. Viviana se retira e Estela se revela atrás, ouvindo na surdina como sempre. Paulina chega muito feliz para Adelina e Piedade e conta que convenceu Stephanie a mudar. As duas ficam contentíssimas. Mais tarde, Paulina chega na fábrica. Ela diz as novidades e pergunta o que houve lá para Carlos Daniel. Ele revela que já contrataram uma nova secretária executiva e a leva para conhecê-la. Carlos Daniel apresenta Verônica a Paulina, que a cumprimenta com cordialidade. Paulina a chama de senhorita e Verônica a corrige, explicando que é uma senhora, divorciada e com filho. Paulina fica desconfortável com a bonitana, deixando claro sua eficiência, e se retira. Carlos Daniel come Verônica com os olhos. Willie acha tarde demais para Stephanie mudar. Paulina avisa que ele terá uma surpresa esta noite. Stephanie escolhe vestidos poderosos em uma boutique. Paulina comenta com Willie que Carlos Daniel deve ter gostado muito da nova secretária, já que a contratou sem sua opinião. Willie opina que os quietinhos são os piores, ainda mais que essa mona é divorciada. Paulina assegura que confia demais em Carlos Daniel, mas está estremecida. Stephanie faz o cabelo em um salão. Paulina sente um pressentimento ruim sobre Verônica, mas não entende, já que não tem direito algum sobre Carlos Daniel. Na mesa do jantar, mais tarde, Piedade reclama da demora de Stephanie. Willie conta que a esposa não o deixou entrar no quarto, pois estava preparando a surpresa. Cacilda serve as crianças. Stephanie dá boa noite a todos, e todos se viram. Ela surge deslumbrante em um vestido laranja e uma maquiagem babilônica. Lisete pergunta se aquela ali é a sua tia brigona. Willie não reconhece Stephanie. Lalinha, Paulina, Adelina e Cacilda elogiam a beleza da ex-beata. Carlos Daniel vai até a irmã e a guia até a mesa. Piedade pede para Stephanie parar de modéstia, pois ela tá um arraso. Carlos Daniel comenta que agora sua fábrica estará cheia de mulheres bonitas. Paulina fica desconfortável com o comentário. Stephanie é grosseira com Lisete e Paulina a aconselha a combinar seu temperamento com a roupa nova. Stephanie responde que as máscaras continuarão nessa nova fantasia dela. Willie culpa a esposa por ter esquecido o quão bonita ela é. Stephanie discorda que a culpa seja dela. Piedade para a quase discussão dos dois e dá início ao jantar, graças a Deus. Depois, Carlos Daniel e Paulina comentam sobre o casamento de Willie e Stephanie, mas o papo de indiferença e afastamento acaba caindo sobre eles, indiretamente. Paulina muda de assunto e elogia Verônica. Carlos Daniel acha que a culpa do divórcio de Verônica foi dela própria, como sempre. Paulina o chama de machista. Eles param o assunto antes que comecem uma briga. Paulina se retira. Willie encara a nova Stephanie de camisola como um bicho que vai caçar. Ele garante que fará o possível para que os dois não tenham mais desavenças. Stephanie atribui a sua mudança a Paola, sem saber o que ela está querendo. Os dois se acertam e partem para o rala e rola. Paulina sofre com pesadelos. Cacilda bate à porta. Paulina imagina Paola avisando que ela tem que sair logo de sua casa. Depois de fazerem amor, Stephanie pondera sobre como deixou seu casamento chegar a este ponto. Willie pede para esquecerem o assunto e pede perdão também, jurando que tudo será diferente. Cacilda pega Paulina gritando que não quer ser mais a Paola Bracho. Ela tenta acordar a coitada. Paulina desperta desesperada perguntando onde está ela, mas percebe que foi um pesadelo. Cacilda explica que foi lá para saber o prato de amanhã. Paulina aproveita para perguntar à velhota o que ela estava gritando durante o pesadelo. Cacilda conta que ela gritava que não queria mais ser Paola Bracho. Na fábrica, Estela conta para Stephanie que Willie chamou Viviana para sair. Stephanie pede para a fofoqueira parar com seus serviços de detetive, pois já reconquistou Willie. Ela passa um blush e sai para provocar raiva na operariazinha. Carlos Daniel pede a Patrícia que avise Rodrigo que ele está precisando do irmão.
Ele revela que Paola está cuidando de tudo na fábrica, mas está se descuidando do casamento. Aqui está cada dia mais distante. Patrícia comenta que Paola fala coisas estranhas às vezes, como se quisesse ir embora. Viviana pergunta quem é a Mona que está se aproximando. Priscila diz que é a esposa do namorado dela. Stephanie esculhamba o trabalho de Viviana e a fuzila com o olhar. Carlos Daniel acredita que a esposa quer o divórcio, visto que ela se afasta cada vez mais. Além disso, Paola não se importou ao vê-lo contratar uma secretária nova e bonita. Patrícia explica que ela confia no marido. Carlos Daniel se despede da cunhada e vai embora. Patrícia suspeita de que quem está no lugar de Paola é uma sósia. Carlos Daniel observa Verônica trabalhar. Os dois conversam sobre cigarro. Paulina aparece e se incomoda com a presença de Verônica. A bonitona comenta que quer parar de fumar assim como a patroa. Paulina observa o papinho dos dois e se pergunta se deve se sentir ciúme. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Douglas conta para Braulio que vai batizar um dos poços que construiu de Paola. Ele admite que pensa muito nela dia e noite e vai investigá-la. Douglas revela que pretende se tornar amante de Paola Bracho. Enquanto isso, Paulina fecha um novo pedido por telefone e conta a novidade empolgada para Carlos Daniel, que não dá a mínima. Paulina sai para falar com Leandro. Carlos Daniel admite para Verônica que sente inveja de Paulina por ela ser tão eficiente. Ele sugere que a secretária seja feminina e nunca tende a saber mais do que um homem. Verônica fica desconfortável com tamanho machismo. Douglas confia que Paulina aceitará ser sua amante em troca de não ter que devolver os 2 milhões de dólares e que vai provar isso em sua volta ao México. Verônica avisa que não concorda com Carlos Daniel. Ele explica que o homem gosta de proteger as mulheres, que devem ser frágeis e indefesas. Verônica acredita que Carlos Daniel está infeliz no casamento com Paola para dizer uma coisa dessas, mas ele nega. Willie entra no escritório de Stephanie e pede para Estela se retirar. Ele a galanteia e os dois prometem começar de novo, bem apaixonados. Piedade pede para Carlos Daniel abrir seu coração para ela. Ele lamenta não poder mais ser criança e ser mimado pela vovó. Carlos Daniel acha melhor se estar prevenido contra um futuro divórcio que Paola pode pedir. Willie e Stephanie decidem esperar um filho para se mudarem. Carlos Daniel afirma que Paola não o ama mais e isso está insustentável. Piedade lembra que a nova Paola o ama. Carlos Daniel conta o que soube por Patrícia e acredita que está muito próximo de se apaixonar por uma outra mulher, que lhe dê o que ele precisa. Piedade se decepciona. Dias depois, Paola repara que sua volta está muito próxima. Leda vence Carlos Daniel pelo cansaço e consegue o aval dele para trabalhar na fábrica. Luciano chega à mansão de Alexandre no Guarujá. Ele se apresenta para o milionário como o primo de Paola e avisa que quer vê-la. Carlos Daniel dá em cima de Verônica elogiando o perfume dela, pois lhe lembra o de sua esposa tempos atrás. Começa a trovejar e Carlos Daniel se oferece para levar Verônica em casa caso chova. Paulina chega na casa de Donato e anuncia que estará em suas mãos logo logo. Donato não entende. Paulina revela que não é Paola Bracho, e sim uma usurpadora. Paulina conta para Donato que é uma mulher igual a Paola por algum capricho da vida que desconhece e que a própria Paola se aproveitou disso. Ela conta como conheceu a perua no toalete feminino. Donato não entende como elas se parecem tanto e Paulina não entende muito menos. Ela recorda da proposta de Paola da usurpação. Donato acha que ela poderia ter recusado, mas Paulina conta da chantagem. Luciano explica para Alexandre que descobriu seu paradeiro pelas colunas em jornais. Alexandre recorda o acidente que sofreu em Mônaco, que o deixou em cadeira de rodas. Luciano repara que o milionário só está se referindo a Paola no passado. Alexandre mente que Paola está morta.
Luciano lamenta e pergunta se a defunta mencionou que deixou uma usurpadora em seu lugar. Alexandre confirma. Luciano propõe que eles façam um trato, visto que o ricaço pode ser indiciado como cúmplice de Paola caso a usurpadora revele a verdade à polícia. Adelina comenta com piedade que, se não fosse loucura, pensaria que Paola foi substituída por uma usurpadora. Piedade muda de assunto e comenta que Carlos Daniel está pretendendo se divorciar de Paola. Adelina estranha, já que agora não tem mais motivo para isso. Piedade pega o gancho e pergunta se antes tinha motivo. Paulina recorda que passou por muita coisa antes de aceitar a usurpação, como a morte de sua mãe. Além disso, Paola armou um roubo para incriminá-la. Vem à mente o dia em que a pobrezinha foi incriminada pelo furto da pulseira de brilhantes no clube. Assim, ela percebeu que não iria conseguir sair de suas mãos. Paulina lembra do momento em que teve que escolher a cadeia ou a usurpação. Donato descobre que ela passou 6 dias aprendendo a como se passar por sua ex-amante. Adelina tenta se explicar, mas Piedade nota que ela sabe de alguma coisa. A vovó imagina que a nova Paola quer mesmo ir embora. Adelina teme por Carlinhos, que sofreria muito. Piedade propõe que as duas se acertem para impedir que isso aconteça. Além disso, só ela sabe um jeitinho para impedir isso. Luciano propõe que Alexandre compre o silêncio de Paulina, visto que ela é supostamente ambiciosa e ele pode servir de intermediário entre ambos. Alexandre pede uns dias para pensar, enquanto Luciano descobre quanto a usurpadora vai querer. Paulina conta para Donato que aceitou o plano tanto para não ir para a cadeia, quanto por uma quantia em dinheiro, a qual não vai mais aceitar. Donato sugere que ela fuja antes da vinda de Paola. Paulina admite que já quis fugir, mas viu o estado de tristeza profunda que se encontrava naquela casa e decidiu ficar para consertar tudo. Portanto, é muito importante que Donato fique quieto e não conte da usurpação. Willy e Stephanie chegam em casa aos risos e aos beijos, chocando Lalinha. Luciano pensa em se dar bem às custas de Paulina e de Farina. Lalinha elogia a reconciliação de Stephanie e Willy para Paulina. A fofoqueira sugere que Paulina não se descuide também de seu casamento com Carlos Daniel, para não acontecer a mesma coisa. Lalinha pede para a patroa desabafar com ela sobre o que aconteceu. Verônica recusa a carona de Carlos Daniel para casa. Ele desabafa sobre o cansaço que tem na fábrica e, além disso, ele se sente sem serventia, graças à grande eficiência de Paola. Verônica acha que ele fez foi se apoiar em Paola. Ela pede um grampeador. Carlos Daniel entrega e as mãos de ambos se encostam, fazendo rolar um clima. Paulina explica para Lalinha que é outra, e mesmo que Carlos Daniel a traia, vai voltar a ser a mesma de antes. O fato é que agora ela não vai mudar, e é triste que todos ali gostem mais da antiga Paola, que era uma bruxa. Lalinha não entende nada desse papo e se retira. Paulina lamenta a volta da Paola original e pensa em um plano B. Carlos Daniel chega na casa de Verônica para deixá-la lá. Verônica agradece o bom gesto do patrão. Carlinhos e Lisete brincam no quarto. Paulina chega com presentes e dá aos dois. Carlinhos ganha uma camisa. Paulina descobre pelas crianças que Carlos Daniel ainda não chegou e estranha. Carlos Daniel chega em casa e pergunta para Lalinha o paradeiro da senhora. Em seguida, ele revela para Paulina que foi levar Verônica em casa, pois um táxi em dia de chuva é luxo. Ela se incomoda, mas finge que não. Carlinhos nota que a mamãe não vai mais brincar com eles para dar atenção ao papai. Paulina nega, visto que Carlos Daniel vai lá trocar a roupa molhada. Lisete tira sarro da cara de boba de Paulina, que se retira. Já sozinha em seu quarto, Paulina chora por se dar conta de que Carlos Daniel está interessado em Verônica. Porém, de qualquer forma, Carlos Daniel nunca seria dela. Enquanto isso, Verônica coloca seu filho para dormir. Ela acaba se lembrando de quando sua mão encostou na de Carlos Daniel.
Carlinhos pede um copo de leite para Cacilda. A querida percebe que ele está esquisito. Carlinhos desabafa por ter percebido que a mamãe está muito estranha desde que voltou de viagem. Ainda mais na presença de Carlos Daniel. Cacilda recomenda que ele aceite a mamãe mudada, pois ela está bem melhor do que antes. No dia seguinte, Piedade parte com as crianças e Paulina para a missa. Leandro chega na vila de Viviana. Abigail recebe a visita de seu querido e conta que estava com saudade. Viviana sai para jogar seu veneno em Leandro. Ela comenta sobre a volta de Stephanie à fábrica e chama a rival de velha. Leandro recorda que o marido da patroa é mais velho que ela, mas Viviana não liga nesse caso. Claro. Viviana garante que vai tomar o Willy de Stephanie a hora que quiser e chama Leandro de invejoso. Ela o expulsa ao ouvir umas verdades. Leandro assume que a ama e se auto-intitula o único amigo que ela tem. Os Brátios chegam à igreja. Leandro propõe se casar com Viviana até o fim do ano. Abigail aprova, mas Viviana dispensa. Leandro adivinha que Willy mostrou o carro novo para conquistar a ninfeta. Viviana se estressa e acha que Leandro deveria era lutar com Willy por seu amor. Abigail manda a afilhada calar a boca. Leandro avisa que não vai lutar pelo amor de uma oferecida e que vai se casar com alguém que o mereça. Piedade pede para a Virgenzinha que ela faça com que a nova Paola salve a família Brátio para sempre. Por sua vez, Paulina pede para que Paola volte logo, mesmo que tenha que esquecer Carlos Daniel. Enquanto isso, em outra cidade, Rodrigo surge todo desgraçado em uma cama de hospital. Patrícia recebe o telefonema de uma enfermeira, que lhe comunica que o marido dela está hospitalizado. Rodrigo toma o telefone e avisa a Patrícia que precisa dela urgente. Carlos Daniel ouve as trovoadas e nota que vai chover. Verônica ainda não chegou. Ele recebe o telefonema dela na hora. Verônica revela que ficou resfriada pela chuva do dia anterior. Carlos Daniel a despreocupa e logo conta para Paulina que a secretária não virá. Patrícia chega na fábrica Brátio. Carlos Daniel avisa que está indo para casa, visto que sua mulher não precisa dele ali. Paulina afirma que a fábrica não é o lugar dela. Os dois quase começam uma briga, mas Patrícia chega desesperada contando que Rodrigo está hospitalizado. Stephanie começa a ter um treco e Estela repara. Carlos Daniel e Patrícia decidem embarcar para a cidade de Rodrigo imediatamente. Paulina percebe que Carlos Daniel não a quer junto a ele. E isso está acontecendo justo no momento em que se aproxima a data da volta de Paola. Por telefone, Lalinha promete a Paulina que vai repassar o recado dela. Piedade e Cacilda cozinham. Lalinha conta para a vovó que Rodrigo está internado em um hospital. Willy corre até Stephanie, enquanto Estela o avisa que a patroa está muito pálida. Stephanie desmaia nos braços do marido. Estela chama Paulina para ir correndo ver a cunhada. Paulina checa os pulsos de Stephanie e vê que ela está bem. Estela sai para buscar álcool. Stephanie começa a recobrar os sentidos. Paulina conta para a cunhada que acha que ela está grávida. Willy se levanta ressabiado. Estela chega com o álcool e Paulina dá para Stephanie inalar. Willy se choca com a rapidez dessa possível gravidez, mas Stephanie acha que isso é só Paola sendo debochada como sempre. Paulina ri da situação, muito contente, e pede para Willy levar a esposa embora. Paulina fica satisfeita com a felicidade de ambos, e Estela não entende a alegria dela. Willy acomoda Stephanie em seu carro e eles partem. Leandro observa os dois indo embora. Em seguida, ele visita Paulina e pergunta o que houve. Paulina faz a fofoca da suposta gravidez de Stephanie. Ela confirma que Willy está mais dedicado à esposa. Leandro tenta livrar Viviana da culpa do caso deles, mas Paulina pede para ter uma conversa com a ninfeta. Patrícia e Carlos Daniel chegam ao leito de Rodrigo. O moribundo explica que arrumou um emprego, mas não se agasalhou por causa do calor e pegou uma pneumonia que o derrubou por 3 dias. Rodrigo recusa ir para a capital para ser tratado lá. Carlos Daniel revela que a fábrica está indo de vento em popa graças a Paola. Rodrigo espera ter alta logo.
Verônica surge no escritório, surpreendendo Paulina. Stephanie conta para Adelina que ficou enjoada e desmaiou. Adelina fica feliz ao saber da possibilidade de gravidez de sua menina. Paulina recrimina Verônica por ter ido trabalhar resfriada. Verônica repara que a chefa está muito desgostosa da vida. As duas trocam alfinetadas, até chegar no ponto de Paulina perguntar se Verônica roubaria o amor de um homem de outra mulher.